Eu estava dizendo ali, a gente estava fazendo uma prece de encerramento do pessoal que chega mais cedo, e a gente estava comentando que o ano novo, quem faz o ano ser novo somos nós. Né? O ano novo é feito por nós. Nós fazemos a diferença. Somos nós que fazemos a diferença. Somos nós que fazemos as transformações para que esse ano seja diferente. Vai ser um ano com certeza excelente. Mesmo com dificuldades. Dificuldade faz parte da nossa vida, da nossa caminhada. A gente deve agradecer por elas. Elas nos fazem crescer, nos fazem evoluir, nos fazem ser melhores. Né? Hoje nós vamos fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Nós vamos ter 3 pessoas aqui: Eurice, Cecília e o meu amigo que fala pouco, né? Tá ali, ele ali, ó, já está conversando ali. Tá, Luciano? Os primeiros 40 minutos nós vamos tratar do Evangelho, como normalmente nós fazemos. Os últimos 20 minutos nós vamos falar assuntos da casa. É bom a gente começar o ano reforçando as coisas da casa. Eu vou fazer um preâmbulo falando só uma coisa, umas coisinhas. A casa, ela está aqui há 6 anos. A casa, ela tem as suas dificuldades. Nós tentamos fazer o melhor que podemos fazer, mas nós temos dificuldades, estamos aqui para melhorar. E para melhorar, nós contamos com vocês. Ela vai ser tão melhor quanto vocês nos solicitem, nos sugiram ao que precisa ser mudado. Mas tenho certeza que tudo que nós fazemos aqui, fazemos com muito amor e fazemos para vocês. Eu tive muito cedo na festa de Natal. Gostaram da festa de Natal? Quem veio? Levanta a mão. Gostaram? Ótimo, ótimo. Que bom. Que bom. Vocês gostaram? Então a festa é para vocês. Tá? Tentamos fazer o melhor, como eu disse. Tem dificuldades, tem bobagens que acontecem, mas tudo isso fica para trás quando a gente coloca amor no que nós fazemos. E com certeza quem estava aqui, quem continuou com vocês aqui, ouviu um movimento de alegria muito grande, e isso transforma. A alegria transforma. Era muita alegria presente, juntou todo mundo, né, e foi muito bom. Eu acompanhei, eu estava recebendo meu filho, que estava voltando de viagem, estava chegando, o filho que mora fora, eu estava recebendo, mas eu estava lá, vendo os vídeos, vendo vocês. Então, bem, renovando os nossos compromissos. Nós temos compromissos assumidos. Essa casa não é uma casa beneficente. Por favor, não é isso. O que nós fazemos aqui, tudo que acontece aqui é um desdobramento de um trabalho maior, que é o trabalho de Jesus. Nós estamos aqui juntos para aprender juntos. Ninguém está aqui para ensinar ninguém. Nós estamos para aprender juntos. Não é, seu Lécio? Aprendendo juntos. Nós vamos sempre aprender juntos. Tá? Não existe aqui uma casa para dar cesta básica, para dar isso, daquilo. Não é isso. Não é isso. Isso é um desdobramento do trabalho que se realiza. Mas definitivamente não é isso. Não é isso. Nós não trabalhamos para isso. Nós trabalhamos para isso que nós estamos fazendo agora. Nós trabalhamos para isso que a gente conversa, que a gente traz o Evangelho, que a gente tenta transformar. É para isso que a gente trabalha. O nosso trabalho é esse. Todo o resto é fruto desse trabalho. Mas para se trabalhar precisa ter regras. E a casa tem regras. A casa tem regras e vocês sabem porque nós vamos insistindo nas regras. Regras, exemplo, quanto à vestimenta, né? Nós lutamos o ano todo com questão de vestimenta. Tivemos alguns percalços por conta de roupa. Eu sempre coloco, é fácil de entender. Se alguém chegar com uma roupa muito ousada na igreja católica, na igreja evangélica, não vai ficar. Não vai ficar. Se alguém chegar com short na igreja católica, na igreja evangélica, não vai ficar. Por que aqui tem que ficar? Vocês compreendam isso. São pequenas regras que a casa tem, né? Roupa é uma delas. Horário é outra. Existem requisitos. Ao desdobramento, uma cesta básica que você recebe, existem requisitos. Qual é o requisito?
Se eu pudesse pegar aqui e juntar chão de cruz, todo mundo que precisa de chão de cruz, eu distribuir cesta básica. A gente não tem condição de fazer. Então a gente tem que criar regras. Tem a regra da frequência para receber a cesta. Não é justo uma pessoa que vem aqui toda semana e uma que vem uma vez no mês e essa receber igual a outra. Não é justo. É uma questão de justiça. Isso é uma questão de justiça. Eu queria que vocês compreendessem. Então, quando diz assim, sai uma relação que o Tiago divulga, uma relação para recebimento das cestas, eu estava dizendo ao Luciano. O Luciano disse, não, tem restrição na quantidade de cesta? Não. Não tem restrição na quantidade de cesta. Nós vamos buscar. Vamos procurar as cestas. O que nós não podemos fazer é o seguinte, o que nós podemos é a pessoa vir uma vez aqui no dia da cesta que está lotada. Isso é uma regra. Uma festa de Natal, quando chega, se aproximando no final do ano, a casa enche. Vocês acham que é justo? Isso. Não é justo. Não é justo, é uma questão de justiça. Não é? É uma questão de justiça. E ver se a gente prega a justiça, se a gente prega igualdade, então a gente tem que trabalhar como iguais. Tem que trabalhar como iguais. Vocês têm que entender isso. Bem, tem pessoa que não entende. Quem não entender, que quiser assim, não, eu não aceito isso não. Me procura. Não reclame. Conversa comigo. E vocês vão entender. Tamanho de cesta básica. Eu tenho um princípio comigo. É assim. Eu não vou abrir cesta básica para refazer. A cesta básica eu entrego do jeito que recebo. Qual foi o critério? Uma cesta básica menor, nós vamos entregar às famílias menores. Não é? Cesta básica maior, prioridade. Famílias maiores. Nós temos um cadastro de família. Eu até vou pedir a Tiago para refazer esse cadastro. Vamos refazer esse cadastro. É um critério. Eu não estou dizendo que está correto, mas é um critério. Nós temos que adotar um critério. E o critério é esse. Então, tem reclamações sobre isso, minha gente, mas assim, nós adotamos e divulgamos esse critério. Não existe escolha, nem prioridade para ninguém. Não existe isso. Porque nunca existiu, não vai existir. Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém. Todos, para mim, são todos aqui. Nós fazemos a casa. Né? Então, assim, às vezes tem desentendimento, às vezes a pessoa reclama, não gosta, se chateia. Fique chateado comigo. Não fique chateado com quem está em volta e ajuda, não. Fique chateado comigo. Me procure, eu digo sempre, me procure. Fale comigo, reclame, porque eu, da mesma forma que eu escuto, eu falo. Da mesma forma que vocês falam comigo, eu vou falar com toda honestidade. Tá? Então não tem problema. Então o que é que a gente está marcando? A gente está marcando um ano, que é uma marca que o homem criou de tempo, um ano de recomeço, mas que nós vamos viver as mesmas coisas. Vamos ver se nós vivemos melhor. Luciano disse assim, Sérgio, tem restrição de cadastro, fazer cadastro novo? Nenhuma restrição de fazer cadastro novo. Eu posso fazer 1000 cadastros aqui. Contanto que os cadastrados frequentem, estejam presentes, participem. Vocês, entre aspas, uma crítica que eu faço, vocês precisam participar mais. Sair da condição, não existe essa condição, eu não gosto nem dessa palavra, assistir. Vocês não estão assistindo nada. Vocês estão aqui dividindo o trabalho conosco. Eu acho até que com esse tempo todo que nós estamos juntos, vocês deviam estar muito mais integrados. Tem muita coisa para fazer. A gente cansa de falar aqui. Qual é o problema da campanha do quilo? Por que ele não participa? Porque vai bater na casa de vocês dele? Sem problema, minha gente. Vamos participar das coisas da casa. A casa é de vocês. Vocês fazem essa casa, é vocês que construíram essa casa. A construção de pé de cal, essa daí qualquer um faz. Essa construção aqui é que ela é diferente. A construção de amor, de vivência, de estar junto, essa é uma construção difícil de fazer. E nós fomos construindo. Eu vejo aqui pessoas que estavam aqui no primeiro dia que nós trabalhamos aqui nessa casa. Veja, isso é muito importante para a gente, isso tem uma importância fundamental. Eu já tomei muito tempo, eu vou deixar para o Luciano no fim, o Luciano vai falar uns 20 minutos com vocês, tá? Eu me aluguei um pouco no início de ano, né? Aluguei um pouco, nós vamos fazer a nossa, minha garganta já começa a falhar, já não estava boa, vamos fazer a nossa prece, tá?
Getúlio. Acontece que Getúlio hoje, ele não gosta disso, de parabéns e coisa, mas hoje eu vou dar um abraço dele aqui, ele é aniversariante do dia. Viu? Obrigado, muita paz para todos. Clarice também é aniversariante. Severino também. Hoje tem muito aniversariante, né? Está todo mundo aniversariando, né? Obrigado, em nome dos demais, né? Muita paz para todos, um feliz ano novo, né? Vamos iniciar a nossa tarefa desse ano, muito amor, com muita paz, muita harmonia entre nós. Ainda lembrando lá do Natal, quando os reis são orientados, os reis magos, né? Para seguir aquela estrela, que era o Espírito que ia guiando um anjo, né? Aquela luz que em procura da criança que tinha nascido, que incomodou o poder. E 1 minuto só de reflexão sobre aquilo. Qual é a estrela que nós estamos deixando guiar nossos passos? Os reis foram guiados pelo bem, pelo amor, pela luz. Hoje a nossa estrela que nos guia é Jesus. Será que a gente está deixando de ser guiado por Jesus mesmo? Ou por outras fontes de luz? Ou de trevas? Lembrando que falhas nós vamos cometer. Ainda somos criança na evolução. Mas podemos caminhar, seguir iluminados pelo amor do Cristo, por Jesus que se fez homem entre nós, para nos ensinar. Gostaria de agradecer por mais um ano de vida a todos, em nome de Clarice, Severino, todos mais os aniversariantes desse mês. Agradecer as preces de vocês, as congratulações, né? Que Deus abençoe a cada um. Um beijo no coração de vocês. Vamos agradecer a Deus, rogando a assistência de nossos guias espirituais, assistência de Maria Santíssima, nossa Mãe, e dos benfeitores do mundo maior que assiste a essa casa. Felizes estamos, Senhor, por mais um dia, por mais um ano de trabalho, que inicia, e que a gente tenha muita coragem, força, saúde do corpo e da alma, discernimento, para tomar as decisões corretas, Senhor. Nos ajude na coordenação dessa casa, cada um que trabalha aqui, cada um que frequenta. E se for da vontade de Deus, que a gente possa concretizar a compra desse terreno, que os mensageiros do amor e da luz continuem espargindo sobre todos nós o bem, o amor e a paz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém.
Muita paz para todos, feliz ano novo, bom trabalho, Deus nos abençoe. Obrigado pelos parabéns. Já foi. Oi pessoal, eita. Boa noite ao cuidado. Coisa boa. Quem está na casa pela primeira vez, se quiser pode levantar o braço. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Né? Hoje está sendo um pouco atípico, porque tocando fogo ali no latim, as crianças estão aí fora. Tá certo? Sérgio já deu alguns avisos, tá certo? Faltando 20 minutos. Eu vou dar um complemento do que Sérgio vem falando. E nós vamos deixar o início aqui com as amigas que vão dividir o tempo, falar um pouco do Evangelho, tá certo? Dúvidas, sugestões, vocês nos procurem. Tá? Quem vai fazer a consulta espiritual pela primeira vez já foi informado do procedimento, né? Na hora de entrar sem brinco, sem pulseira, sem relógio. Mas o pessoal ali explica direitinho. Tá bem, pessoal? Que horas são? 6h15. Deixa aqui comigo. Tá bom, boa noite. Só para lembrar, eu sou Elice, ela é Cecília, e a gente vai hoje conversar um pouco sobre o que a gente abriu aqui do Evangelho. A Cecília vai começar lendo. E como sempre, fiquem à vontade também para compartilhar com a gente, tá? Oi, gente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos hoje. A gente abriu aqui o Evangelho e saiu a parábola da figueira que secou. Então eu vou ler. Tá todo mundo ouvindo? Eu vou ler e aí depois a gente conversa sobre ela. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ter tempo dos figos, ou seja, dos frutos da figueira. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secaram toda, inclusive até a raiz. Pedro, lembrando-se que disse Jesus, ele disse, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando-lhe a palavra, lhe disse, tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar, no seu coração, crente ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, e verá como feito e que realmente vai acontecer. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se qual foi o proveito que tiraram do que elas escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé. É a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta até montanhas. São as árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto
dia virá em que se acharão as secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade produzirem, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, não por terem posto em ação os recursos que traziam consigo, terão tratados como a figueira que secou. Caralho, né? Eu vou levantar, porque eu não vou conseguir ficar longe de vocês, eu vou para aí, tá? Eu fiquei feliz que saiu essa parábola, até me arrepiei. Na primeira reunião da gente do ano, né? Pra gente relembrar alguns pontos. O que é que vem no meu coração pela primeira vez quando eu escuto isso, né? A parábola da figueira que secou. É que a gente não pode só parecer bom, a gente precisa ser bom. Aí tem aquela situação que ela é um exemplo. Ela não está dizendo e falando literalmente quando a gente diz da folha, da planta, da figueira, mas ele está falando da gente. Que se a gente não tiver fé, a gente não conquista nada. A gente pode falar o que a gente quiser. Eu posso chegar aqui, falar coisas que possam até tocar algumas pessoas, posso falar coisas bonitas, posso falar que vivo a lei da caridade e do amor, mas se eu não viver essa lei, eu vou estar só enganando. E eu não vou estar pensando lá na frente, quando eu morrer e eu me deparar com Deus e que eu tiver que prestar contas, porque o que vai no meu coração e na minha mente é o que vale. O que vai nas minhas ações tem que ser igual ao que eu penso e o que eu sinto dentro de mim. Porque senão eu não vou dar bons frutos, eu não vou fazer boas ações, eu não vou fazer com o meu coração. A gente fala tanto em caridade e a gente sempre diz aqui, eu sempre escuto quando eu estou aqui na frente também falando, a caridade mais fácil é de dar. Dá o que está sobrando. Dá o que eu tenho a mais para dar. E qual é a caridade mais difícil? O quê? O perdão. O que mais? A atenção, a paciência. Não é verdade? Isso é o mais difícil. E isso tem relação com essa parábola? Tem. Deus está dizendo, tenha fé para o que você for fazer. Tenha fé naquilo que você quer e naquilo que você vai fazer, que seja para o bem. Que aí, tendo fé, ele não diz que vai mover montanhas. Não é verdade? A pessoa que para, a pessoa que não tem fé, que não procura melhorar, que fica estagnado, como a gente chama, ali tem falando estagnado, a palavra bonita, mas ele quer dizer que a gente não evolui. A pessoa que não evolui, que não quer evoluir, que fica remoendo aquela... Não tem aquele pessoal amargo que sempre tem o que reclamar todo dia. E se a gente parar para pensar, às vezes a gente entra nesse ciclo. Começa a reclamar hoje, aí daqui a pouco levou uma topada, reclama porque levou uma topada. Mas tem comida em casa. Aí reclama porque a garganta está irritando. Mas tem dinheiro para comprar remédio, ou tem como ir no médico e só reclama. Reclama tanto que quando a gente chega perto fica pesado. Aquele clima que a gente sai, né? Tô vendo um monte de gente balançando a cabeça. Porque ou conhece ou é assim. Porque a gente também pode ficar assim. Se a gente entra nesse ciclo vicioso de só reclamar, a gente não evolui, a gente não melhora. Tem que trazer os pensamentos bons pra gente. Nossa, eu adoeci, mas eu tenho dinheiro para comprar remédio. Eu ainda tenho uma doença que pode ser curada. E quando eu tenho uma doença que não pode ser curada? Eu preciso passar por aquilo. Então, Senhor, que eu tenha paciência para passar com isso por fé. Na minha casa, a gente está passando por uma situação assim. Eu gosto sempre de trazer um exemplo real. A gente tem uma pessoa da família que está doente, uma doença muito difícil, que envolve a família toda, que sofre a família toda, e que a gente não sabe se ela vai passar por aquilo. Mas a fé dela chega a ser constrangedora. Constrangedora, ela outro dia usou uma frase que foi assim, Senhor, o Senhor, eu pedi flores, e Deus me deu uma tempestade. E por que Ele me deu a tempestade? Eu entendi que sem a chuva não tem flor. O que é que ele está dizendo para a gente nessa palavra? O que é que a gente está escutando disso? Que a gente precisa evoluir, que a gente precisa melhorar. E para isso a gente tem que trabalhar a nossa fé. A gente tem que ler, a gente tem que estudar, mas eu não sei ler. Mas alguém que eu conheço sabe ler. Será que não dá para ter um momento do Evangelho, como a gente tem aqui? Uma vez por semana a gente se encontra, né? Tem gente que se encontra para tomar uma cervejinha, tem gente que se encontra para fofocar, para comer um bolo, tomar um café, tem gente que se encontra... Por que a gente não se encontra para fazer o Evangelho? Para a gente melhorar, para a gente evoluir, para a gente ouvir. Estamos todos aqui e vê que bênção. Na primeira reunião do ano, aqui está cheio.
tinha fumaça aqui, né? Tem um monte de gente aqui que está de máscara, tem gente que com certeza tem alergia, tem gente que podia estar com asma e podia ir embora, mas a gente está aqui. Então vamos aproveitar para ouvir o que a gente está falando, o que a gente está compartilhando. Quem sabe a gente não toca o coração e alguém sai melhor daqui. E sai contaminando de coisa positiva. E sai sendo a figueira que dá frutos e não aquela que secou e que parou. Não significa também, se a gente for falar espiritualmente, que todos estão condenados, aqueles que não evoluem. A gente está nesse mundo de passagem, a gente entende que a gente está aqui para evoluir, mas digamos que a gente não evoluiu. A gente caiu naquela mesmice. Tem aquela pessoa que veio para passar por aquela situação, não tem a paciência para passar, tem aqueles que tiram a sua vida, e eles vão ter que responder por isso, como todos nós aqui vamos ter que respondermos por aquilo que fazemos. Não é verdade? E a gente está condenado? Deus é tão maravilhoso que Ele não condena a gente para a eternidade. É a gente que se condena, se a gente ficar vindo e não evoluir. Mas Ele dá a oportunidade da gente evoluir, da gente melhorar. E como é que a gente melhora? A gente melhora estudando, a gente melhora fazendo bem, a gente melhora ocupando a mente da gente de coisas boas. Eu já falei isso aqui outra vez. Tem aquelas pessoas que elas são tão boas, dentro delas, elas têm uma energia tão boa, elas têm tanta alegria, às vezes a gente reconhece a pessoa pela pessoa alegre. Tem aquela pessoa, menina, como ela é alegre, eu gosto de estar perto dela, não tem gente assim? Então por que a gente não se contamina e vira essa pessoa? Não é legal, não é massa a gente ser alguém que traz toda essa energia, toda essa coisa boa para sair, para estar junto. Às vezes a pessoa está cabisbaixa, triste, mas eu vou encontrar fulano. Nossa, mas eu gosto de encontrar ela, porque quando eu encontro a energia é boa, quando eu encontro ele é bom. Não é verdade? E não precisa falar muito não para ser assim. Às vezes a pessoa é mais calada e é assim, porque ela tem pensamento, coração e ação do bem. E é isso que Deus pede a gente. E é isso que a gente tem evolução. Então vamos perdoar. Se a gente tem alguém para perdoar, o que é que falta? Ora, pede para Deus tocar o seu coração para que você perdoe. É fácil? Não é não. Tem gente que a gente não gosta mesmo. Às vezes a gente não sabe nem por que não gosta. Olha para a pessoa e não gosta, simplesmente não vai com a cara da pessoa. Tem muita gente rindo aí, porque é assim, né? Eu sei, porque é assim comigo, com todo mundo. Mas se a gente pode pedir a Deus para orando, com muita fé, com fé, tem que vir do coração. Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero poder perdoar aquela pessoa. Eu quero esquecer. Não é esquecer totalmente o que a pessoa fez, porque a gente não esquece. E muitas vezes a gente não vai esquecer. Mas é só, a gente começa assim, eu não desejo mal para ela. Porque tem gente que é assim, né? Eu não gosto dela, ela levou uma topada bem feita. Sabe isso ela merece, não é? Não é assim que a gente diz? Então, a gente tem que mudar isso. Se eu disser isso, o que é que eu faço? Nossa, eu não posso dizer isso. Eu não quero mais ser essa pessoa para dizer isso. Então, vamos contaminar o mundo, vamos começar o ano com esse compromisso. Eu vou contaminar positivamente. Eu vou trazer informação positiva, eu vou compartilhar, eu vou falar do Evangelho, eu vou tentar perdoar essas pessoas. Tá? E Deus vai dando mais força, porque é hábito, gente. A gente faz um pouquinho hoje, um tijolinho, amanhã a gente bota 2 tijolinhos, e quando a gente vê, a gente está melhor naquilo. Mas tem que ter paciência, e tem que ter fé, e tem que vir do coração. E fé a gente também passa adiante. Dentro da casa da gente, para os filhos da gente, para os maridos, para as esposas, para os vizinhos, para com quem a gente está junto. Fé é contagioso quando a pessoa tem fé assim. Essa pessoa que eu disse da minha família, que tem uma fé constrangedora, ela está sempre compartilhando e falando sobre isso. Tem situações que a gente está chorando e ela está sorrindo. Por quê? Pela fé que ela tem, e ela foi construindo isso. É a fé que sustenta ela hoje para passar pelo que ela tem que passar. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, todo mundo tem alguma situação, algum problema, não necessariamente de saúde, mas financeiro, né? Ou pessoal, ou de amor, ou de família, mas situações que são difíceis e que a gente sofre, que às vezes a gente chora sozinho, tomando banho, ou quando vai dormir, ou a cabeça não para de trabalhar quando a gente deita, e aí a gente dorme e acorda pensando naquilo, dorme mal, fica com dor, tem gente que adoece. E para a gente passar por isso, a gente tem que pedir paciência. Tem que ter a palavra bonita que o povo fala, resiliência, nada mais é do que você entender, eu tenho que passar por isso. Outras pessoas também passam por isso, ou até por coisa pior. Senhor, me ajuda e eu vou conseguir. E vai, tenha fé que vai.
perde até o sono. É verdade, não dorme, perde até o sono, tem dificuldade, fica ansioso, agoniado, irritado no outro dia porque perdeu o sono, né? Então, para isso, a gente tem que se ajudar. E como é que a gente se ajuda? A gente se ajuda vindo para cá, compartilhando sobre o Evangelho, ouvindo o que o outro tem a dizer. Fala um pouquinho do Evangelho, fala um pouquinho do que vai na Bíblia com um colega, com alguém que vai na sua casa. Ouve também o que a pessoa tem a dizer. Todo mundo tem o que ensinar para a gente. Todo mundo. Sabe por quê? A gente ensina muito quando a gente compartilha situações que a gente passou difícil. E todo mundo já passou. Não é? Quem aqui nunca passou? Alguém nunca passou situação difícil? Não, não tem ninguém que levanta a mão. Todo mundo já passou, passa por uma situação difícil. E só da gente compartilhar, claro que se a gente se sentir confortável com aquela pessoa, nem que seja o Evangelho falando, o exemplo, dando o seu exemplo, como eu estou fazendo aqui, a gente aprende. A gente aprende vendo o outro viver. E se a gente aprende vendo o outro viver, a gente ensina vendo o outro também, junto com o outro. Então vamos ser, dentro da nossa casa, aquele que dá frutos, aquele que ensina e fala sobre fé, sobre amor, sobre caridade. E isso não é difícil e nem é só palavra bonita. Aqui a gente faz tanto isso, né? A gente não se ajuda tanto. Às vezes a gente arenga também, né? A gente, os trabalhadores, vocês com a gente com vocês, né? A gente pega no pé, diz o que pode, o que não pode. É a regra da boa convivência. Mas isso também é se ajudar. E quantas vezes a gente não se ajuda? Aqui também tem aquele momento de conversa, que eu não sei se todos vocês sabem, mas uma vez por mês, se eu não me engano é isso, Luciano vai dizer para vocês direitinho, tem como se fosse a roda de conversa, um momento de conversa onde você vem e conversa com uma das pessoas que estão lá atrás, que até são preparados para conversar com vocês sobre uma situação. E isso fica entre vocês. É segredo, ninguém sai falando nada não. Mas a gente está aqui para ajudar e para pedir ajuda também, né? Porque só juntos que a gente consegue, sozinho ninguém consegue. Só Deus junto com a gente. Então sejam exemplos. Sejam exemplos no que vocês pensam, no que vai no coração e no que vocês passam para os seus filhos, para os seus maridos, certo? Não saiam daqui simplesmente, escutei e esqueci. Passou da porta, eu estou falando palavrão, estou xingando o outro, estou reclamando. Quinta-feira eu volto lá e vou ouvir de novo. E o que é que está servindo? Nada, não está servindo nada. Sempre a gente pode tirar alguma coisinha que a gente pode levar para casa e tentar. Tentar conversar, tentar compartilhar. Não percam essa oportunidade não. A gente não pode perder essa oportunidade desse mundo onde nós estamos, de mais um dia. Não acordem e peguem logo o celular para olhar não. Porque eu sei que tem gente que é assim, né? Ou então o despertador tocou, vai lá, toca, já desliga, já abre lá o Instagram, o Facebook, vai olhar a mensagem. Não, para, respira. Respira 5 vezes. Respirou, chegou aqui no local, faz uma oração, agradece por mais um dia de oportunidade da gente estar aqui para evoluir, para tentar crescer. No final do ano, eu assisti, só vou falar isso, mas já eu deixo você. Eu estava vendo uma explicação sobre o presépio. E aí Getúlio falou aqui dos reis, né, que eles sabiam e foram lá no nascimento de Jesus, né. Ninguém fala muito de quando Jesus era criança, porque o Jesus que mais importa pra gente é o Jesus que veio trazer o Evangelho, que veio compartilhar o que era pra gente fazer para seguir o caminho do bem, né. E todo mundo, desde aquela época pra cá, gente, todo o mundo sabe e traz alguma sementinha do que é o bem e o mal. Porque as leis divinas, as leis de Deus, e no livro dos Espíritos fala isso, ela existe. Ela existe. Agora, para cada humanidade que passou por aqui, em cada tempo, Deus mandou os seus profetas. Deus mandou pessoas para falar sobre a sua lei, sobre o que é bem e o que é mal. E por que ele fez isso? Por que ele manda os anjos, os espíritos? Por que ele mandou pessoas especiais para falar e divulgar sobre a lei dele, se o bem e o mal é tão claro e tão perfeito do que é bem e o mal? Por quê? Porque o homem se contamina pelos seus desejos, o desejo da carne, sobre o que o corpo quer, sobre os desejos da gente, sobre as vaidades da gente. Então tem que ter alguém para dar a luz e falar para a gente sobre o que é o caminho do bem. Aqueles profetas maiores que são reconhecidos. No caso da gente, eu consigo me lembrar agora de Chico Xavier, que passou por aqui. E ele vem trazendo
tiveram tantos outros em cada momento da humanidade, porque Ele não abandona a gente. Ainda que a gente faça o mal, ainda que a gente erre, Ele dá a gente condição de melhoria. E Ele traz o que Ele está dizendo. Olha, eu estou dizendo que é esse o caminho, segue por aqui. Hoje, com esse mundo globalizado, o que a gente mais vê na internet é o povo fazendo aquele julgamento. Não é? A gente coloca uma coisa lá e o povo começa a julgar. Aparece um negócio lá e a gente começa a julgar, né? E aí meu esposo fala que é o julgamento de rua. Ele fala, é o julgamento da rua, um nomezinho assim que ele diz. Ele não está errado. E é chocante como as pessoas mentem, como as pessoas inventam, como as pessoas destilam a raiva. Como elas querem resolver na unha. Fulano fez uma coisa errada, vamos bater, vamos matar, olha ele, filma. A pessoa está lá morrendo, o outro puxa o celular para filmar e não acode a pessoa que está ali no chão, morrendo. Onde é que a gente vai parar desse jeito? A gente tem que ser a boa ação. A gente tem que ser um bom fruto. A gente tem que chegar lá na hora e ajudar. Deixa o outro filmar. Nesse momento, não vai adiantar a gente falar com ele. Vai lá e ajuda. Não vai filmar também não. Tem uma só jogando pedra. Diz assim, olha, vamos botar ele na justiça. Não é que ele não vai pagar pelo que ele fez não, mas vamos fazer do jeito certo. Não vamos dar paulada e agredir não. A gente tem que ser diferente, porque a gente tem que ser a luz naquele momento. Aonde a gente for, a gente tem que ser um exemplo. Isso é ser fruto e isso é ensinar e passar o fruto. Porque quem estiver com você, a sua família, a sua postura é o que vai falar sobre você. Não adianta eu vir aqui, eu, Cecília, a gente falar coisas belas, sair ali e eu tratar alguém mal. Alguém cair, eu não ia ajudar não. Não pode. Passar pelas pessoas, a pessoa dá bom dia e você não olhar. Não pode não. A gente não pode ser assim. A gente tem que ser diferente. Como é que você quer ser tratado? O senhor quer ser bem tratado, não quer? Não é? A senhora também quer ser bem tratada, não é? Então a gente tem que tratar bem. Então por que a gente deixa isso contaminar a gente? Por quê? Alguém sabe dizer por que a gente se deixa contaminar? E às vezes a gente está nessa situação de ser a pessoa que filma, a pessoa que manda agredir, a pessoa que quer resolver com a unha. Por quê? Alguém se arrisca? Porque a gente só está escutando e vivendo isso. Se a gente não mudar isso, a gente vai junto e vai junto todo mundo fazendo a mesma coisa do mal. Se a gente vem aqui conversar e quer fazer uma boa ação, como é que a gente vai ser igual? Não é verdade? Então vamos pensar nisso. Estou vendo um monte de cabecinha dizendo que sim. Eu estou junto com você nisso. Eu também não quero ser assim. E é difícil, gente, porque é a maioria. É difícil, porque infelizmente ainda é a maioria. A gente tem que pedir aos bons espíritos e ao nosso anjo da guarda que nos ajude muito todos os dias que a gente sai na rua, todos os dias que a gente volta para casa, para dar força, paciência e fé para a gente. E a gente só vai aumentar isso se a gente estudar, se a gente ler, se a gente compartilhar. Tá certo? Fazer um combinado com vocês. No próximo ano, se Deus permitir que a gente esteja aqui, a gente vai estar um grãozinho de areia melhor do que essa primeira do ano. Certo? Vamos fazer isso? Um ponto. Pense em um ponto. Uma vaidade, um perdão que tem que ser dado, uma ação que tem que mudar. Pode ser pequena, mas vamos fazer isso e tentar um ano para mudar uma ação. Um ano. Tem gente rindo. Então, se for pouco, mudou uma, vou mudar duas. Aí vocês vão chegar para mim e dizer, olha, eu mudei tal coisa. E você mudou o quê? Vamos se cobrar isso. Vamos? Não é? Pois é. O que é? Algum exemplo do que vocês podem mudar. Eu digo o meu primeiro, certo? Para vocês não ficarem com vergonha, eu vou dizer o meu. Eu sou extremamente apressada. E aí aconteceu até essa semana. Eu estava correndo e aí eu parei para comprar uma água. E achei que o senhor que estava do meu lado já tinha sido atendido. A mulher olhou para mim e disse, eu quero uma água. Bom dia, eu ainda disse bom dia, mas bem rápido. Eu disse, bom dia, eu quero uma água. E aí ela me deu a água, ele foi buscar água, ele fez duas. E eu fiquei chocada. Eu disse, nossa, eu passei na frente dele. Aí eu olhei para ele e ainda disse, senhor, me desculpe, eu achei que o senhor tinha sido atendido e estava aqui e ia só conversar. Ele olhou para mim e fez assim, eu já tive os seus cabelos pretos e eu sei como é essa pressa. Hoje eu tenho calma, eu posso sair até aqui sem beber água. Eu disse, não, me desculpe. Eu fiquei com vergonha. E eu sou assim, gente. E é algo que eu preciso melhorar. Por quê? Porque assim eu passo para frente das outras pessoas. Isso foi um detalhe, mas ainda já pensou eu nervosa na frente dentro da UPA ou do hospital? Como é que vai ser? Eu posso fazer isso? Não, tá errado.
ano que vem, quem sabe? Hã? Corneto, certo. Quem mais? Mais gente para compartilhar. Uma coisa que tem que mudar. Uma vaidade. E aí, ninguém quer me dizer nada, mas estão pensando pelo menos. Não? Não. Tá certo. Mas, pensem sobre vaidade, sobre orgulho. A gente sempre tem orgulho. Orgulho por alguma coisa, ou de alguma coisa, ou de alguém que a gente melhore. Né? Vaidade, inveja, desejar o que é do outro. Desejar melhor pra gente não é ruim. A gente tem que desejar e procurar o melhor. Mas a gente não pode desejar o do outro. Não é? Desejar o mal, às vezes a gente, poxa, eu não gosto de fulano. Bem feito. Não vamos desejar o mal. E todo mundo passa por isso. Quer compartilhar o seu que você quer melhorar? Eu acho que eu peguei o gancho dela, que é uma dificuldade muito grande minha, que é o perdão, liberar o perdão, que eu acho que é tão importante, né? Porque eu acho que a gente sofre muito mais até de quem ocasionou aquele mal a gente. Isso, eu tenho uma enorme dificuldade. O perdão, para mim, o exercício do perdão é muito difícil. E é uma coisa que eu tenho que melhorar. E eu acho que, assim, a fé está muito atrelada a isso, né? Porque se a gente acredita, então a gente sabe que a gente não precisou passar por aquela situação. Então, a senhora está estudando. Então, a minha melhora é no perdão. Mas alguém que tenha também que quer compartilhar. E se a partir não começa de novo? A pessoa não busca se perdoar a pessoa. Então, para melhorar nisso. Você trouxe uma coisa tão importante que você falou aí. Você disse assim, eu não sei se todo mundo ouviu ela falando. Ela disse que já sofreu bullying e eu agradeço por você compartilhar, porque a gente sabe que é doloroso, né? E ela disse que tem medo de perdoar, porque se a pessoa fizer de novo e quebrar o coração dela, ou seja, era alguém próximo que ela gostava e que cortou o coração dela. Tem uma coisa que eu quero falar que a senhora trouxe ali, que é assim, a gente vai aprendendo quando a gente vai crescendo, passando pelas experiências, que a gente pode perdoar, mas perdoar não significa conviver com a pessoa, nem significa deixar a pessoa magoar a gente ou machucar a gente. Eu perdoo você, mas você vai viver sua vida que eu quero viver a minha. Eu perdoo você, mas eu não quero você mais na minha casa, porque na minha casa eu não quero quem já me magoou. E isso a gente pode fazer. É a mesma coisa quando a gente tem um namorado, uma namorada que trata a gente mal, né? Fala tanto de relacionamento abusivo. Às vezes é a gente que abusa e às vezes é a pessoa que abusa. Eu posso dizer, eu te amo, te respeito, mas pra mim esse relacionamento não dá, porque tá fazendo muito mal. Aí eu sofro, mas eu sofro longe. Ou eu procuro ajuda. E é isso. E a gente perdoa no coração da gente, mas a gente deixa pra lá, deixa a pessoa longe da gente. E a gente tá fazendo a parte da gente. Obrigada, viu? Mais alguém quer compartilhar? Importante a gente só finalizar dizendo, antes de eu passar para a Cecília, que Deus sempre nos dá a oportunidade de melhoria. Se não é nessa vida, a gente vê em outras vidas, mas que a gente melhore o máximo que a gente pode agora. Ele é um Deus de perdão. Ele é um Deus que não vai julgar. Ele vai cobrar aquilo que a gente se comprometeu com Ele. Aquilo que a gente disse que ia melhorar e veio no mundo para melhorar e não melhorou. E aí Ele vai pedir isso, Ele vai conversar com a gente. E a gente mesmo talvez até queira, olha Senhor, me perdoe, eu quero ter outra chance de passar por isso. Não vamos perder a oportunidade de melhorar nessa vida, o máximo que a gente puder melhorar. Tá certo? É porque eu acho que eu disse falou tão bem que eu acho que nada que eu acrescente vai melhorar a fala dela. E agora a gente vai passar a palavra para a Luciana. Vai passar a palavra para a Luciana, porque a gente agora tem algumas observações. Pessoal, já dei boa noite.
O tempo da gente é curto, tem 20 minutos. Você sabe que eu não gosto de falar, né? Pessoal, a gente tinha feito uma programação para hoje, mas devido à fumacê quando a gente saiu do script, eu vou pedir a colaboração de vocês. Me surpreendeu, quando eu fiz essa relação, das atividades que nós temos nessa casa. Você sabia que nós temos 13 atividades? 13 atividades. Mas eu só quero voltar um pouquinho às palavras de Sérgio. Quando o Sérgio disse que quem construiu essa casa foram vocês, foram a gente. Isso é uma opinião minha. Colegas da casa têm suas opiniões, eu tenho a minha. Essa casa não resolve problema de ninguém, minha gente. Estou cansado de dizer isso. Porque se essa casa aqui resolvesse, eu seria a primeira a não ter problema. Nós, trabalhadores, não teríamos problemas. E uma boa parte de vocês acham que a gente não tem. Porque a gente fica aqui rindo, brincando, não. Essa casa, ela não resolve problema. Porém, ela nos dá condições para que nós possamos administrar nossas dificuldades, nossos problemas e superá-los. E vocês não têm noção quando a gente... Eu não considero aqui trabalho. Isso aqui não é um trabalho, isso aqui é um prazer. E quando você faz com prazer, você recebe dobro. É aí que a gente consegue superar as dificuldades. Se é financeira, eu tenho que correr atrás do financeiro. Não adianta eu vir para cá e lá pedir ajuda e dinheiro não tem. Ou ir para a igreja fazer promessa. Então essa casa dá oportunidade, esclarecimento. Mas cabe a gente pegar essa oportunidade e correr atrás. Se eu fizer tudo que eu fiz no ano passado, provavelmente no fim de 2026 vou estar um pouco pior do que eu estou hoje. Então eu tenho que mudar minhas atitudes. É no trabalho, é no meu relacionamento, é na parte amorosa. Por que eu estou dizendo? Isso é a opinião de Luciano. Se vocês frequentarem novamente essa casa, vir apenas para cá, ouvir a palestra, fazer a consulta e não fazer a parte de vocês aí, aqui não vai ser uma oportunidade não, minha gente. Concordam ou não? Sim? Pronto. Como é que essa casa dá oportunidade? Nós temos 13 atividades. Eita, relógio para correr quando eu pego esse microfone. Eu nunca vi. Quem não souber dessa atividade que nós temos, por favor, levante o braço. Só levantar o braço que você não sabe dessa atividade, tá certo? Eu vou começar. E outra oportunidade que hoje não vai dar tempo, a gente vai dizer que atividade é essa, quais são os horários. Mas lamentavelmente, minha gente, vocês que fazem parte toda quinta-feira, poucos fazem parte dessa atividade. Aí estão esperando o quê? Um milagre? Sabe quando vai acontecer? Pelo menos sabe, graças a Deus. É um começo. Né? Vamos lá. Temos a atividade do ABC. Quem não sabe que atividade é essa, levanta o braço. A maioria sabe, parabéns. Criamos aqui a aula de percussão. Essa aula de percussão é para os jovens, para a garotada de 10 a 17 anos. Temos um professor que de 15 em 15 dias ele vem, tá certo? O nome dele é Jerebu, tá certo? Com o maior carinho ensinar as crianças. Hoje nós temos mais de 20 crianças fazendo percussão, nem sabiam o que era o instrumento. Quem não sabe que a gente tinha essa atividade, levanta o braço. Todos sabiam? É mesmo. Você sabia que tem essa atividade? Aula de violão. Temos outro professor que todo sábado, das 9h30 às 12h, vem dar aula de violão. Nós temos aqui, minha gente, uma mais de mais 70 crianças. Só 30 estão usufruindo. 20 ou 30. E as outras? A oportunidade está sendo dada. Né? Evangelização para adulto. É o que nós fazemos aqui, as palestras.
Mas não adianta eu sair daqui ouvindo e não colocar lá em prática. Evangelização para adultos e crianças. Alguém sabe o que é apoio fraterno? Levante a mão, por favor, o que é apoio fraterno. Quem sabe? Sabe o que é apoio fraterno? Então me ajude, estou indo para aí. Não tenha medo do microfone. Boa noite. O apoio fraterno é você ter um atendimento fraterno, o acolhimento. Depende de... Escutando. Ótimo. Como é que é o nome? Zero. Minha gente, esse apoio fraterno nós começamos no ano passado. Vou ter que voltar um pouco no tempo. Esse apoio fraterno é baseado mais ou menos no que o CVV faz, CVV Samaritanos. É ouvir. Nós temos um apoio fraterno todo sábado. Porque o grande problema das pessoas hoje é não ter com quem conversar, com quem desabafar. O CVV faz esse trabalho há anos, né? Galileu tem de sábado. Levante a mão quem já veio no apoio fraterno aqui. Ninguém. Adianta ter? Mas nós somos, certo? Depois não reclamo. Que queria conversar com alguém, queria desabafar e não teve ninguém. Galileu tem todo sábado aqui uma pessoa para ouvir com carinho, não criticar, não julgar e não orientar. Certo? Estudo da doutrina é o que nós fazemos aqui toda quinta-feira. Palestras, adultos e crianças. Tratamento espiritual. Quem daqui já fez o tratamento? Quem não fez o tratamento espiritual ainda, levanta a mão. Quem não fez? Todo mundo já fez? Eita, povo para mentir, com todo respeito. Meu Deus do céu. Se eu for perguntar um pulo, eu tenho certeza. Tratamento espiritual, minha gente, é onde vocês vão fazer uma consulta. Falar de problemas, às vezes de saúde, de tudo. É recomendado o tratamento. A casa tem. Pouca gente faz. É o que o pessoal entra ali, ó. Tratamento espiritual. Minha gente, distribuímos sopas e lanches. Você sabe quantos litros de sopa são distribuídos aqui de 15 em 15 dias? Chuta! Quantos? 50 litros. Chegou perto. 60. Distribuímos 15 litros de sopa, 60 litros de sopa. Sabe de onde vem essa sopa? De Olinda, no centro chamado Irmã Getúlio. A equipe que vai fazer essa sopa para vocês chega de 6 horas da manhã. É uma mulher só que faz. Você veja o batalhão de pessoas que se juntam para dar maior carinho e apoio para vocês. Cabe vocês fazer a parte de vocês e participar. Cesta básica, como o Sérgio falou, hoje nós estamos distribuindo uma média de 60 cestas básicas por mês. Pessoal, isso é uma opinião minha. Aqui não é uma casa de caridade de cada uma das coisas, não. É uma opinião minha, se alguém concordar, depois me procure, respeito, vou tentar mudar a minha opinião. Mas aqui não é caridade, não. Aqui a gente procura dar um apoio. Aquela música de Luiz Gonzaga, né? Para o homem trabalhador não deu peixe, deu a vara para pescar, né? E muitos de nós, inclusive Luciana, a gente fica aqui acomodado, esperando. Eu tenho que correr atrás, minha gente. Então existe um batalhão de pessoas, né? Todos nós que estamos hoje aqui ajudando, começamos com vocês. Eu vim aqui para casa pela dor, não foi pelo amor, não. Tá certo? E pelo amor a gente supera a dor física, emocional e começa a fazer pelo amor, é tão gostoso. Todos vocês têm oportunidade, ou nessa casa ou qualquer outra casa, fazer parte. Nas datas comemorativas, Natal, Dia das Crianças, a gente tem festa que o Sérgio já falou. Inclusive temos passeio para as crianças. Esse ano muitas crianças daqui nunca foram no cinema. Inclusive nesse dia eu fui, comi pipoca, tomei guaraná. Né? Sou criança. Puxa, viram criança. Não tem jeito de ser criança. Mas, gente, quando a gente perder a essência de ser criança, a gente está ficando velho, viu? Depois de velho a gente tem vergonha de andar de short, tem vergonha de rir, tem vergonha, né? Criança é natural. Então eu fui pro cinema com eles, comi pipoca, tomei guaraná. Natal, fizemos a festa de Natal e o Sérgio já falou. E o que é que a gente pede? Quando você se engaja no trabalho, você esquece dos seus problemas.
essa casa está aberta para os trabalhos. Não só essa casa, eu estou dizendo todas as casas religiosas que têm trabalhos voluntários estão abertas. Mas uma boa parte só vai ficar, não estou falando de ninguém, ficar sentado esperando milagre. Estou sem namorada, Santo Antônio, me manda uma namorada. Vai, Luciano. Ô, peste. Estou sem dinheiro, vai trabalhar. Porque se eu lhe pedir emprestado, eu não pago, porque eu não vou ter. Vou ganhar na Mega Sena. Eu participei de 3 bolões. Participei no bolão em João Pessoa, um bolão em Salvador, um bolão em São Paulo e aqui. Gastei quase 500. Não ganhei. Mas tentei. Fiz a minha parte. Mas adianta eu ficar sem tentar, esperando que alguém de vocês ganhasse e se lembrasse de mim. Se alguém ganhasse e não se lembrasse, eu estava lascado. Eu fiz a minha parte. É isso que Luciano fala. Façam a parte de vocês. Tá certo? Então já falamos da cesta básica, do cinema. Campanha do quilo. Sérgio falou da campanha do quilo. Quantos da comunidade aqui já fizeram parte da campanha do quilo? Levanta o braço. Ninguém. Aí a tia não faz porque não pode. Minha gente, segundo a doutrina espírita, as pessoas que conhecem, parem esse relógio, pelo amor de Deus. A campanha do quilo é o maior tratamento de desobsessão que vocês não têm ideia. Eu me arrepiei, é meu irmãozinho que está do meu lado. Porque na campanha do quilo a gente combate nosso orgulho, a nossa vergonha, e eu ainda digo, é uma academia ao ar livre, né, meu tio? Você está bem gordinho ainda, né? Na campanha do quilo só fica 2 horas para cima e para baixo carregando o peso. No final da campanha eu só perdi uns 2 quilos. A campanha do quilo é uma academia ao ar livre, minha gente. Uma academia de amor. E quando você começa a bater na porta das pessoas pedindo, você não tem noção do benefício. Quantos daqui participaram da campanha do quilo? Nenhum. Diga. Eu já participei, mas não aqui nessa casa. Coisa boa. Como é teu nome? Me chamo Gabriela. Boa noite, pessoal. Vai que casa, Gabriela? Na Seara Espírita Luciano, lá de Afogados. Gostou? Gostei. Pessoal, toda casa espírita tem campanha do quilo. Toda. Você não precisa fazer parte dessa. Mas faça. Você tem vitamina D de graça. A gente perde a barriguinha. Estou tentando, viu? A gente perde a barriguinha. E principalmente a gente combate o nosso orgulho, a falta de umidade. E as casas. Está arrepiando da turma. E as casas que mais abrem as portas, minha gente, sabe quais são? As casas mais simples. É? As menores. Exatamente. E quando abre é com um sorriso danado. E outra coisa bonita são os evangélicos católicos abrindo e nos dando. Tá certo? Participe uma vez só. A campanha do quilo é uma vez por mês. Aí eu tenho problema de saúde. Não tem problema. Fica aqui. Não vá para a rua, mas vem para cá. Porque quando a gente chega, tem que distribuir, tem que separar, tem que juntar. Então não vamos colocar obstáculos e dificuldades. Eu não estou dizendo sua casa, pelo amor de Deus. Mas tudo que a gente não faz, a gente arruma desculpa. Estou doente, estou com preguiça, não posso. Aí não posso carregar peso. Fica aqui sentadinha. Faça a prece para aqueles que estão na campanha, para que dê tudo certo. A gente pode ajudar, minha gente. Ixi, Maria. Não olhe mais para aquele relógio. Olha, em suma, vocês imaginavam que essa casa tem 33 atividades? Outra coisa, nós tivemos aqui 2 cursos profissionalizantes, com certificado, com formatura. Alguém me ajude que não estou me lembrando. Qual foi um dos cursos? Qual? E o que é cuidadora? Cuidador de idoso, de criança. Alguém fez aqui, levante a mão. Ninguém das presentes fizeram. É? Fizeram, não estou presente no momento. E por que não levantou a mão? É porque não tem problema não, mau cheiro, não. É? Com vergonha, levanta assim, ó, para todo mundo sentir o cheiro. Você fez o curso? Fiz o curso. Gostou? Gostei. Está trabalhando? Estou trabalhando. Ganha dinheiro? Com certeza. O que é que eu preciso falar, minha gente? O que é que eu preciso? Ela fez a parte dela. Estava desempregada, isso é uma profissão. É por isso que eu falo, essa aqui não é casa de caridade, tirem da cabeça de vocês. Me perdoe os trabalhadores, viu? Porque às vezes eu sou meio doido, né? E digo alguma coisa aqui. Mas é a opinião de Luciano. Uma das coisas que eu gosto dessa casa é que a gente pode falar o que pensa. Religião que você participe, você não questiona, você não discorda, tenha um cuidado.
Então aqui não é uma casa de caridade, essa casa dá oportunidade para todos nós, trabalhadores, vocês, é um exemplo, era desempregada, não tinha uma profissão. Foi dada essa oportunidade aqui. A gente tem uma média de 60 não assistidas, né? Frequentadores. Quantas que fizeram? Diga, meu anjo. Pronto, as crianças estão liberadas. Essa passagem, são vocês não. Viu? Então você veja, tivemos um curso de curador e tivemos outro curso também. Me ajude. Marco, tem? Marco também. Que trabalhar com linhas para fazer artesanato, pulseira. Você sabe quanto que é um curso desse? Quem daqui fez? Então o que adianta? A casa dá condições, mais ou menos toda quinta-feira. E saiu reclamando que continua desempregado, continua sem amor, brigando com a mulher, brigando com o filho. Mas você não coloca em prática as lições que são... Acontecido também. Aí, ó. Então aqui não é casa de caridade, aqui é casa de oportunidade. E cabe a nós pegarmos essa oportunidade para melhorarmos a nossa vida. Estudar o Evangelho, por que eu sofro tanto? Mas eu mudo meu comportamento. Aqui eu sou uma beleza, lá fora eu xingo, brigo. Então vamos esse novo ano agora tentar fazer diferente. Quando chegar em dezembro, você olhar para trás, meu irmão, eu fiz a minha parte, mas deu tudo errado. Será que fez? Ei, relógio bendito. Pessoal, então é isso. Essa casa, ó, esse ano tem 13 atividades toda semana. Aqui não é casa de caridade não, aqui é casa de esclarecimento. Quem não sabe ler e escrever tem o ABC. Beleza? O ABC, noutra casa que eu fazia parte do Teperia há 5 anos atrás, teve uma senhora de 90 anos, foi a primeira aluna. E o sonho dela era aprender a fazer o nome do neto. 90 anos, queria aprender a fazer o nome do neto. Então, para aprender, minha gente, não tem idade. Beleza? Boa noite para todos, estou à disposição, todos nós da casa. Alguém faz um comentário? É dia da sexta básica, enquanto nós fazemos a primeira está com uma rede atrás. Obrigado. Aí você veja, diga aí. Atendimento fraterno? Atendimento fraterno é quando se entrega a cesta básica, que é o último domingo do mês. Tem pessoas que não vão para a rua pegar a cesta, Pronto, pessoal. Fazer o seguinte, dúvidas, me procure o pessoal. Dessas atividades que nós temos, vocês estão todos convidados, frequentadores antigos que estão iniciando, as portas estão abertas. Gratidão a todos. Eu queria agradecer a espiritualidade por ter me dado a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. E eu convido todos a fazer essa oração no fechar os olhos, colocar nossas intenções, pensar em Jesus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vossa vontade, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Assim seja. Bom, copo d'água fluidificada, tá certo? A gente sempre recomenda que tome. Um antes, depois já pode ir seguindo a sequência mesmo. Dúvidas, sugestões, críticas, estamos todos abertos. Tá certo?
Vou ver o seu campo, só o